Olá, eu sou Gilberto Martins e essa é uma videoaula que a gente vai apresentar aqui um método para resolução de problemas com alguns exemplos de aplicação desse método. Tá? Ele serve para problemas de engenharia, mas também para outros problemas além dos de termodinâmica. Né? A ideia é que você tenha uma metodologia adequada para tratar problemas e analisá-los de uma forma sistemática, né? E científica. Tá? Bom, primeira coisa é ler atentamente todo o enunciado do problema. Você lê uma vez o enunciado inteiro para ter uma noção do que ele está tratando, qual é o contexto geral. Depois você volta a ler mais cuidadosamente, uma, duas vezes, né? Que é importante que é, praticamente as informações que você precisa vão estar no enunciado. Ou, né, na tua vida real, você vai ter que procurar essas informações para resolver o problema. Se surgir alguma dúvida no meio da resolução, você volta lá e lê novamente o problema inteiro, porque seguramente está lá as informações. Bom, aí você representa o objeto de estudo. O que é o teu objeto de estudo? Vai ser um sistema ou um volume de controle, quando a gente está tratando de problemas de análise térmica. Né? E aí você faz um esboço, não precisa ser bonitinho, mas só representativo daquilo que você vai estudar. Se for o caso de ser um sistema, às vezes ele vai passar por 2 ou 3 processos. Então você vai ter que fazer 2 ou 3 desenhos em diferentes condições que o sistema está. Senão vai ser um volume de controle. E aí é importante que você também faça a demarcação da linha tracejada, que é a fronteira do sistema, entre o sistema, o volume de controle e o meio, o resto do mundo. Por quê? Porque é através dele que a gente identifica se há transferência de calor e trabalho, né, na fronteira. Aí você vai representar os fluxos de massa, se houver, né, de entrada e saída. Às vezes tem duas de entrada, uma saída, enfim. Se você vai identificar colocando setas e números, né? Ou se for um sistema, você vai em cada esquema, né? Você vai determinar o estado em que ele está. Estado 1, estado 2, estado 3, tá? Bom, representar as interações de calor e trabalho, então por isso que é importante você avaliar a fronteira para ver se está entrando ou saindo calor ou trabalho e colocar setas então com o sentido adequado de acordo com a nossa convenção. Né? E se tiver o valor, coloca o valor com a respectiva unidade. Né? Indicar as variáveis que o problema pede para serem calculadas. Então, se né, verifica qual é a pergunta que o problema está fazendo e aí você vai colocar o valor da variável, quer dizer, a variável e coloca uma interrogação, porque é ali que você precisa, aquilo que você precisa calcular. Né? Aí definir a forma de analisar o problema, ou sistema ou volume de controle. Basicamente aqui em termodinâmica a gente vai trabalhar com essas duas formas de analisar. Tá? Sistema se tiver massa fixa e identificável, sempre a mesma massa, e volume de controle se houver fluxo de massa. Tá? Aí descrever as leis físicas que regem o problema, né? E os princípios de conservação a ele aplicáveis, né? Escrevendo as equações de sua forma mais geral possível. Então, em geral, você vai ter que usar o princípio de conservação de massa e de energia, então escreve na forma geral. E além disso, às vezes você tem algumas leis físicas que governam o problema, né? Peso, como é que você descreve a força-peso, como é que você descreve a vazão mássica, enfim, alguma correlação física que nos ajude a calcular a variável que ele está sendo solicitada. Né? Descrever as hipóteses que serão utilizadas para a simplificação das equações, principalmente as equações gerais aqui de conservação, que em geral está no enunciado, ou se ele não tiver dado. Tá? Então, se ele não apresenta velocidades, evasões, enfim, e áreas que eu consiga calcular as velocidades, né, nos diferentes pontos, então não adianta eu inventar uma velocidade. Então é mais fácil fazer uma hipótese que eu vou desprezar as variações de energia cinética, por exemplo. Simplificar as equações gerais a partir das hipóteses e obter um conjunto de equações igual ao número de incógnitas a serem determinadas. É isso, né? Resolver um problema, né, matematicamente, é achar um número de equações igual ao número de incógnitas. Aí você vai substituindo até encontrar todas as incógnitas. Né? Se faltar equações, você tem que procurar mais alguma equação, lei física que rege o problema, que às vezes você não percebeu nesse item, 2 itens acima aqui.
Escrever o modelo que será utilizado para a determinação das propriedades para a resolução das equações. Então, ou você vai usar a tabela termodinâmica, se você estiver trabalhando com substâncias puras mudando de fase, ou que eu tenha propriedades em tabelas. Se é um gás ideal, vou escrever o modelo de gás ideal, e é uma equação importante que às vezes você precisa explicitar, né? Enfim, é aqui que você vai. E aí você vai buscar na tabela as equações, né? Calcular, né, as propriedades, os valores das propriedades, e aqui você precisa ter cuidado, tá? Porque tudo isso foi o que a gente estava testando até agora, né? Até as aulas anteriores, era basicamente descobrir propriedades termodinâmicas a partir, tendo duas propriedades intensivas independentes, você descobrir as demais, né? Então aqui você vai buscar na tabela ou calcular as propriedades de acordo com modelo que você está utilizando. Precisa explicitar o modelo, tá? Analisar a compatibilidade das unidades na hora de substituir os valores. Então, até então, você estava só com equações genéricas, né? com letras representando grandezas. A hora que você vai colocar número, você tem que avaliar que na hora de somar energias, elas têm que estar sempre na mesma unidade, tá? Eu não posso somar quilojoule por quilograma com joule por quilograma. Então, eu tenho que fazer adaptações, ou dividir metro cúbico por segundo por centímetro quadrado. Né? Eu tenho que dividir por metro cúbico, metro quadrado para dar metro por segundo, no caso de vazão sobre velocidade, sobre área. Né? Resolver o conjunto de equações determinando as incógnitas. Então, finalmente, a última parte aqui, a solução e recalcular as variáveis que o problema pede para serem determinadas. É isso que você vai resolver para responder a questão solicitada. E analisar a coerência dos valores, finalmente, né, obtidos em relação às condições dadas pelo enunciado do problema. Então, ver se o sinal está de acordo, se o fluxo está entrando, né, se for calor, ele vai ser positivo, se for trabalho, ele vai ser negativo. Né? A ordem de grandeza das unidades, né, compara com os valores dados para ver se faz sentido, as unidades em que está sendo apresentada, né, e que o problema pede. Então, é uma análise final para ver se você não errou em nenhuma fase do problema, senão você retorna lá, lê o enunciado de novo e resolve novamente. Tá? Então, este é um método que, a partir, isso eu escrevi a partir de vários autores, né? Cada livro tem lá uma proposta, essa é uma proposta minha, mas que, em geral, consegue dar conta de resolver os problemas. Não tente ir pelo caminho mais fácil de, fazer as contas no joelho ali e acabou. Não, faça esses passos que é uma forma sistematizada que depois você consegue, inclusive, explicar. E aí, os exercícios que eu vou pedir que vocês encaminhem, né, quando na resolução da prova, um deles vai ser, você vai ter a resolução, eu vou analisar a resolução, então teria que ter todos esses passos aqui. Então, vamos mostrar alguns exemplos agora de como resolver usando esses passos. O primeiro problema aqui então a primeira coisa ali é um problema. Esse é um problema só de conservação de massa, tá? Depois a gente vai ver como é que a gente aplica ele para a conservação de energia em massa, mas por enquanto é só massa. Então, um aquecedor de água operando em regime permanente, veja lá que já tem uma informação, possui duas entradas e uma saída. Na entrada 1, o vapor de água entra a uma pressão de 700 kPa e temperatura de 200 graus Celsius. Então tem o estado do vapor da água, que é a substância que eu estou trabalhando, né? E as condições de entrada, com uma vazão máxima de 12,03 kg por segundo. Então também já tem a vazão máxima de entrada. Na entrada 2, água líquida a uma pressão de 700 kPa, temperatura de 20 graus Celsius, entra através de uma área de 25 cm². Então aqui já tenho que fazer depois uma conversão de unidade. Líquido saturado a 700 kPa, deixo o aquecedor no ponto 3, com uma vazão volumétrica de 0,06 m3 por segundo. Então, já tem aqui então, essa vazão volumétrica de saída. E líquido saturado a 700 kPa. Perceba que eu tenho o estado aqui. O que significa líquido saturado? Na linguagem termodinâmica, o título vale 0. Tá? Se fosse vapor saturado, seria o título vale 1. Tá? Determine a vazão máxima na entrada 2 e na saída, e a velocidade na entrada 2 em metros por segundo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa a fazer um esboço bem simples, né, do que é do que eu vou analisar. Meu objeto de estudo é esse misturador, tá? Então tem duas entradas e uma saída.
Tá? Procurar aqui as propriedades, né, no estado 1. Então, no estado 1, na entrada 1, o vapor d'água está uma pressão de 700 kPa, temperatura de 200 graus Celsius e uma vazão de 12,3 kg por segundo. Então, pressão 1, temperatura 1, fluxo de massa, aqui faltou um ponto que eu não consigo colocar aqui, em quilos por segundo. Tá? E aqui uma seta indicando o sentido. Né? Esse é o ponto 1, essas são as propriedades no ponto 1. Aí no ponto 2, o que eu tenho? Na entrada 2, água líquida, uma pressão de 700 kPa e temperatura de 20 graus Celsius, entra através de uma área de 25 centímetros quadrados. Então, pressão é 700 kPa, temperatura dos 20 graus Celsius aqui, área 25 centímetros, que eu já transformei aqui para metros cúbicos, né? Transformando, né, como é ao quadrado, você tem que multiplicar por 10 a menos 4 aqui, né? E já até coloquei as incógnitas que ele pede, né? Determine a vazão em massa na entrada 2, então m.2, e a velocidade na entrada 2, tá? E no estado 3, que é a saída, então tem uma setinha para fora, né? Líquido saturado a 700 kPa, tá? Líquido saturado X3 igual a 0, P3 igual a 700 kPa, com uma vazão volumétrica de 0,06 metro cúbico por segundo. Então está aqui colocado e ele pede a vazão mássica em 3. Né? Determine a vazão mássica na entrada 2 e na saída, que é a 3, e a velocidade em 2. Então está aqui colocado. A partir de agora, em princípio, você poderia até esquecer um pouquinho o enunciado, tentar só ir fazendo. Mas vamos lá. Tipo de análise que nós vamos fazer. Bom, volume de controle. Por quê? Porque tem fluxo mássico. Então não vale a pena. Aqui as massas estão pintadas, né, para ser identificadas e aí depois elas se misturam. Então ficaria bem complicado fazer uma análise de sistema aqui. E colocar também o fluido de trabalho. Tá? Quer dizer, aqui que está, qual é a. Né, se for um sistema, quantos quilos de qual substância, né, que você está trabalhando, para depois saber que propriedades, como você vai buscar as propriedades. Né? Aí colocar os princípios físicos, né, que a gente vai usar. Na realidade, aqui ele não está falando nada sobre energia, né, só está pedindo a conservação de massa para o volume de controle. Depois a gente vai refazer esse exercício de uma forma um pouquinho diferente. Então, conservação da massa da forma geral, né? A taxa de variação da massa no volume de controle é igual a somatório dos fluxos de massa entrando menos somatório dos fluxos de massa saindo. Aí a gente põe as hipóteses, que está dada aqui, regime permanente. Tá? Então, regime permanente implica o quê? Nenhuma variável, nenhuma propriedade varia com o tempo. Tá? Então, essa derivada é zero. E aí eu vou fazer, então, explicitar quais são os fluxos de entrada, somatória dos fluxos. Então, m.1 mais m.2 menos m.3 igual a zero, ou m.1 mais m.2 igual a m.3. Tá? Então, aí já essa daqui é o princípio de conservação de massa aplicado a este volume de controle, considerando o regime permanente. Tá? Bom, aí eu vou ver o modelo. Que eu vou usar? Bom, como é água, né, vou usar tabelas de propriedades termodinâmicas, porque aqui é superaquecido, aqui vamos ver, então, no estado 1 tem duas propriedades, vou lá ver, ele é vapor superaquecido, temperatura, desculpa, um está aqui, 700 kPa e 200 graus Celsius, tá? Ele vai ser vapor superaquecido. Nesse caso, eu só vou precisar de volume específico, porque eu tenho vazão volumétrica, preciso transformar em vazão mássica, né? Então, eu pego o volume específico do estado 1. Estado 2, eu tenho 700 kPa e 20 graus Celsius, então ele é líquido comprimido no estado 2. A 20 graus Celsius é a pressão bem acima da atmosfera, então e aí eu vou pegar os dados do líquido saturado na tabela de saturação a 20 graus Celsius, pego o volume específico aqui. Depois, no estado 3, eu tenho que a pressão é 700 kPa, então misturador, as três pressões têm que ser iguais, né? E o título é zero. Essa informação estava embutida aqui, que ele é líquido saturado. Então, tome cuidado em fazer essa tradução do português para a linguagem termodinâmica. Né? E aí, então, eu pego o líquido saturado a 700 kPa e pego o volume específico. Bom, agora eu tenho uma equação, né?
E, na realidade, eu tenho duas incógnitas aqui, né? Porque eu tenho só tenho M.1, eu quero saber M.2 e M.3. Mas qual outra equação, né, física que me faz uma relação entre as... Né? Eu tenho a vazão volumétrica na saída, tá? E eu quero saber a vazão mássica. Então, a, a, o M ponto, né, a forma de expressar o M ponto é a vazão volumétrica sobre o volume específico, ou a densidade vezes a vazão volumétrica. Como eu tenho a vazão volumétrica e eu peguei o volume específico, então M.3 vai ser vazão volumétrica em 3 dividido pelo volume específico em 3 que eu já tinha pego na tabela. Então, M.3 vai ser 54,15 kg por segundo. E aí eu jogo nessa equação aqui e acho M.2. Né? Então, M.2 vai ser M.3 menos M.1. Tá? Então, achei o M.2. E aí, ele quer saber a velocidade no ponto 2, aí eu destrincho mais essa equação aqui, dizendo que M ponto é a velocidade vezes a área de seção transversal sobre o volume específico. Então, isso aqui é vazão volumétrica, né? Então, explicitando no ponto 2, né? V2 vai ser M.2 vezes V2, volume específico 2, sobre a área 2. E aí sim a área tem que estar em metro quadrado, porque isso aqui vai estar em metro cúbico. Isso aqui é quilos por segundo vezes metro cúbico por quilo. Quilo corta com quilo, vai ficar metro cúbico por segundo. Vazão volumétrica aqui. E aí, divido então pela área em metro quadrado, dando velocidade em metro quadrado. E aí está compatível, porque, né, quer dizer, então entra 12 por aqui, 12 kg por segundo por aqui, de um vapor, aliás, está aqui, entra 12 kg por segundo de vapor superaquecido, com 40 e poucos quilos, 42 quilos de água líquido comprimido, e vai sair água na mesma pressão saturada, pronta para mudar de fase aqui, se fosse para uma caldeira, por exemplo. Tá? Um misturador de aquecimento de água. Só uma observação, que isso aqui, na realidade, essas vazões a gente descobre pelo balanço de energia, que eu vou mostrar depois, que aí eu não precisaria ter a informação dessa vazão volumétrica na saída. Tá? Bom, vamos ver um outro exemplo agora de balanço de massa e energia, um outro exercício. Epa, já saiu o DCM aqui. Mas, bom, enfim, a vazão em massa de vapor de água na seção de alimentação de uma turbina é 1,5 kg por segundo. Então, tem a vazão de alimentação aqui, numa turbina. A taxa de perda de calor na turbina é de 8,5 kW. São conhecidos os seguintes dados para o vapor d'água que entra e que sai na turbina. Então, na entrada, eu tenho a pressão, 2 MPa e temperatura 350 graus Celsius. Velocidade 50 metros por segundo e a cota em relação ao plano de referência é 6 metros. Então, eu conheço todos os dados aqui do vapor de entrada. Pressão, temperatura, velocidade dele e a altura em relação a um referencial. Na saída, pressão 0,1 megapascal, 100 kPa, né? Vapor saturado, também eu conheço, isso aqui é título igual a 1. Velocidade de 100 metros por segundo e cota de 3 metros. Então eu tenho todos os dados aqui. Determine a potência produzida por essa turbina. Então a primeira coisa é fazer o desenho, né? Que já apareceu aqui. A gente não vou explicar agora o que é uma turbina, mas vamos considerar que isso é uma caixa preta. Tá? Tem uma entrada de massa, tem uma saída de massa, tem perda de calor através da parede. Né? Eu não estou desenhando a linha tracejada aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Mas o que é o meu volume de controle aqui? É o fluido de trabalho que está aqui dentro desse equipamento aqui. Tá? Velocidade e assim por diante. Determine a potência da turbina. Então, o esquema está colocado aqui, com o fluxo de massa entrando, um fluxo de massa saindo. Os pontos aqui, ponto 1 é a entrada, ponto 2 é a saída. Propriedade do ponto 1, então vamos lá, pressão 2 megapascal, tá? Tá aqui. Temperatura 350 graus Celsius, M ponto é 1,5 kg por segundo, velocidade 50 metros por segundo e cota, altura que a gente vai chamar de Z, 6 metros de altura em relação ao chão, por exemplo. Tá? E o estado 2, também caracterizado como pressão 0,1 megapascal, 100 kPa e título igual a 1, vapor saturado. Velocidade 100 metros por segundo e cota em relação ao chão de 3 metros. Tá? Bom,
Além disso, ele diz que através da parede, né, ela perde calor, então o calor saindo é negativo na ordem de 8,5 kW. Então ele está operando com, né, por mais isolado que ele esteja, ele tem lá uma perda de calor que foi estimada nesse valor aqui. E ele quer saber a potência. Falta um pontinho, está difícil de achar aqui, mas enfim, é a potência, potência de eixo. Tá? Veja que não existe trabalho de expansão do volume de controle, porque está uma caixa, né, fixa aqui, o volume é fixo, mas existe a produção de trabalho em potência de eixo aqui na turbina. Tá? Então, o tipo de análise que nós vamos fazer, volume de controle, porque tem fluxo de massa. Tá? Fluido de trabalho é água também. Aí agora vamos fazer o quê? O que a gente aplica aqui? Os princípios de conservação de massa para o volume de controle e de energia para o volume de controle, na sua forma mais geral. Então, conservação da massa está colocada aqui, na sua forma mais geral, conservação de energia está colocada aqui. Aqui eu não explicitei os valores, mas é variação de energia interna, cinética e potencial, taxa de variação no tempo do volume de controle, taxa de transferência de calor, potência que atravessa a fronteira, né, no volume de controle, e o fluxo de massa de entrada, vezes entalpia, energia cinética e potencial na entrada, e fluxo de massa na saída, vezes entalpia, energia cinética e potencial na saída. Tá? Bom, hipótese que eu tenho aqui, eu só tenho uma hipótese que é regime permanente. Ele não diz formalmente, mas se ele dá as propriedades e elas são sempre constantes na entrada e na saída, é de se presumir que tudo fique constante no tempo. Então, uma hipótese bem razoável. Com essa hipótese, no balanço de massa, eu tenho essa derivada aqui é nula e, portanto, só tenho uma entrada e uma saída, então eu digo que m.1 é igual a m.2 e, portanto, eu tiro o índice. Só tudo é m ponto. M ponto que atravessa atravessa o fluxo inteiro, tá? Que facilita para mim porque só tem uma incógnita, né? Bom, para aplicar essa hipótese aqui no princípio de conservação de energia, isso aqui fica zero, e aí eu reescrevo a minha equação. Então, zero é igual a taxa de transferência de calor menos a potência que sai do volume de controle, aqui nesse caso sai, né? Mais, aqui eu também, m ponto de entrada igual de saída, então eu ponho em evidência, só tem uma incógnita, que multiplica a variação da energia da entalpia entre entrada e saída, tá? Mais a variação de energia cinética entre entrada e saída, que me foi dada a velocidade, mais a variação de energia potencial entre entrada e saída. Tá? Bom, preste atenção aqui que já em relação às unidades, a entalpia vai ser dada em kJ por quilograma, que eu vou buscar na tabela a partir dos dados aqui, né, de entrada e saída. E essas duas propriedades aqui, essas duas energias, vão ser por exemplo, a velocidade está em metros por segundo ao quadrado, vai dar metro quadrado por segundo ao quadrado, que é joule por quilograma. A mesma coisa aqui, metro por segundo ao quadrado vezes metro, dá metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, essas duas grandezas aqui, as energias, elas, ao calcular pelo Sistema Internacional, pelos valores dados, elas vão dar em joule por quilograma. E eu não posso somar com quilojoule com quilograma, então eu tenho que transformar em quilojoule por quilograma. Para transformar de joule por quilograma em quilojoule por quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Tá? Então, por isso que essas diferenças aqui, apesar de ser velocidades de 50 e 100 metros por segundo, elas vão ser desprezíveis. A gente vai analisar depois os valores. Né? Bom, o modelo que eu vou usar é o uso de propriedades termodinâmicas em tabela. E aí eu tenho então o estado 1, temperatura 350 graus e pressão 2 megapascal, que está aqui, né, para vapor d'água. Eu vou lá na tabela de vapor superaquecido e acho o valor da entalpia. E no estado 2, eu vou buscar a propriedade que me interessa, tá? Então aqui eu já sei que eu só preciso de entalpia, não vou precisar de volume específico, né? Então em função do que eu preciso, eu busco só o valor que eu né, tenho necessidade. E para o estado 2 eu também tenho que a pressão é 0,1 megapascal e o título é 1. Portanto, vou lá, busco a entalpia 2675,5. Cuidado ao buscar esses valores. Aí a hora que você joga aqui dentro, vai sair um número que, infelizmente, nesse tipo de prova que a gente está tendo, é o valor final que eu vou avaliar, dentro de 2% mais ou menos 2% de erro. Então, tome cuidado
procurar esses valores nas propriedades na tabela. Aí eu vou substituir, então, passo o W ponto para cá, positivo, né? Vem com sinal positivo. E eu vou colocar o calor, então o calor é com sinal negativo, tá? Porque está perdendo, mais taxa, né, o M ponto, que é um e-mail que foi dado lá, vezes a variação de entalpia, mais a variação de energia cinética. Então veja que acelerou, né? Se houve uma aceleração, parte da energia não vai para a potência, mas é reduzida, né? Quer dizer, eu gastei uma parte da energia para acelerar. Mas isso vai ser um valor muito pequeno comparado a esse daqui. Tá? A mesma coisa que aqui eu ganhei energia potencial, né? Eu usei, né? Então é como se fosse né? Você está reduzindo a energia potencial, então fornecendo energia a mais para a potência de eixo. Mas o termo aqui é muito pequeno, tá? Então a hora que você faz a conta, a potência aqui vai dar 678 kW e isso aqui é menos de 0,1, 0,2% do valor. Então, por isso a hipótese de que desprezar variações de energia cinética e potencial é bastante plausível na maioria dos problemas de termodinâmica. A menos que eu esteja trabalhando com uma hidrelétrica. Né? Uma hidrelétrica não vai ter variações de entalpia, praticamente de energia cinética também não, mas a variação de energia potencial é que vai me dar a potência de eixo. Tá? Não tem troca de calor, enfim, cada exercício tem que ser analisado individualmente. Tá? Vamos para um outro exercício agora com fluxo de ar, só para mudar um pouco. Né? Aqui também eu peguei o mesmo misturador, né? Só que agora um misturador que trabalha com ar. Né? No primeiro, o fluxo, então, dois fluxos de ar são misturados em um único fluxo. O primeiro fluxo possui vazão de 1 metro cúbico por segundo a 20 graus Celsius e outro possui vazão de 2 metros cúbicos por segundo a 200 graus Celsius, ambos a 100 kPa. Eles se misturam sem qualquer transferência de calor para produzir um fluxo na saída de 100 kPa. Desprezando as variações de energia cinética e potencial, determina a temperatura e a vazão volumétrica de saída. Então veja que aqui, quando você trabalha com gases, é comum você dar vazão volumétrica, tá? Que é como você mede. Né? Então eu tenho que calcular depois, porque o volume não existe conservação de volume, existe conservação de massa. Né? Então eu preciso transformar isso para vazão mássica para poder aplicar o princípio de conservação. Eu vou usar o mesmo desenho, né, que também usei no primeiro, que é um misturador. Então tem um fluxo mássico 1, um fluxo mássico de ar 2 e uma saída 3. Tá? Coloco as propriedades na seção 1 de entrada, né, pressão 100 kPa, temperatura 20 graus Celsius, que é o fluxo 1, né, e vazão volumétrica de 1 metro cúbico por segundo. Tá? O outro, que é o 2, possui vazão de 2 metros cúbicos por segundo, 200 graus Celsius e 100 kPa. Tá aqui, tá? E na saída eles se misturam, gerando um fluxo a ar na mesma pressão, e ele quer saber a vazão volumétrica e a temperatura no estado 3. Tá? Ele diz textualmente que não há transferência de calor e também ele diz, quer dizer, não diz, mas não existe nenhum dispositivo atravessando aqui o meu volume de controle que coloque ou retire potência de eixo ou qualquer outro tipo, e ele não se expande. Né? Então, a análise que eu vou fazer é tipo volume de controle, né? E o fluido de trabalho é o ar. Os princípios de conservação que a gente vai usar, conservação de massa e de energia. Então, vamos colocar eles na forma geral, igual no exercício anterior. E agora sim as hipóteses que eu vou fazer é estar em regime permanente, o processo é adiabático, então não tem calor sendo trocado, as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis, ele diz aqui textualmente, e se não dissesse também, como não tem dado nenhum, eu ia desprezar, então tenho que fazer essa hipótese. E não há trabalho cruzando a fronteira do VC. Então eu já coloquei essas coisas aqui. Então você vai simplificar aqui, o volume de controle está em regime permanente, então na conservação da massa isso gera uma equação que é m.1 mais m.2 igual a m.3. Tá? Na conservação de energia, eu vou ter que essa variação aqui é zero por causa do regime permanente. Tá? Então a quantidade de energia que está dentro do volume de controle é sempre fixa. Eu tenho que ele é adiabático, então corto isso. Tenho que não existe trabalho cruzando a fronteira, então corto isso. E variação de energia cinética é desprezível e variação de energia potencial é desprezível. Então sobrou o quê?
somatória dos m pontos de entrada vezes entalpias da entrada igual a somatória dos m pontos de saída vezes entalpia de saída. Veja que aqui eu teria uma equação com m.3, mas eu já incorporei o m.3 aqui, porque ele é m.1 mais m.2. Então, ao fazer isso, eu já tenho uma equação e somente uma incógnita. Que incógnita que é? A entalpia em 3, tá? Na realidade, eu tenho que porque eu tenho vazão volumétrica desse e vazão volumétrica desse. Então, eu preciso de uma outra. Bom, vamos ver. Primeiro, que modelo que eu vou usar? Modelo de gás ideal, tá? Então, PV igual a nRT, só para, né, lembrando de tudo, ou PV, volume específico, é igual a R específico do gás vezes T. E aí, então, eu não vou fazer a conta aqui, mas calcula-se o volume específico em 1 e em 2, que eu tenho pressão e temperatura em 1 e em 2. Calculo o volume específico aqui e divido as vazões volumétricas pelo volume específico, vou ter a vazão mássica, né, nos dois. E aí, eu tenho M.1 e M.2, portanto, eu consigo, não são incógnitas mais aqui, são, né, propriedades, já são números, né? E as entalpias, como é que eu posso fazer? Bom, aí eu posso fazer de duas formas, tá? Ou eu vou usar uma tabela, né, que tem a tabela 8, que acho que é do 7 ou 8, não lembro, que está na última videoaula, na penúltima videoaula, onde você tem as entalpias que são só função, nesse caso está 100 kPa, mas ela é independente da pressão, ela é só função da temperatura. Tá? Então, você tendo a temperatura aqui, eu pego o valor da entalpia lá, tenho a temperatura aqui também, eu pego a entalpia lá, e então minha única incógnita é o H3. Tá? Aí eu calculo, acho o H3 e vou lá na tabela ver qual que é a temperatura que esse H3 me dá. Ou eu posso trabalhar dizendo que o CP é constante para essa faixa de variação de temperatura para o ar. Não é razoável, tá? Então, H é igual a CP vezes T. Então, eu coloco aqui, os M pontos eu já tenho calculado, né? CP vezes T1 mais CP vezes T2 e aqui CP vezes T3. Posso cortar o CP, então fica só em função das temperaturas. E aí eu acho que o valor da temperatura é praticamente 120 graus Celsius. O M.3 é só a soma do M.2 mais o M.3, e para ele quer vazão volumétrica, então eu tenho que depois dividir a vazão mássica pelo volume específico para achar a vazão volumétrica no estado 3. Então aqui eu tenho que usar o volume, usando o modelo de gás ideal, achar o V3, né, volume específico em 3, e dividir pela vazão mássica, a vazão mássica pelo volume específico, e acho a vazão volumétrica. Especificamente nesse caso, deu que, né, a soma das duas vazões volumétricas é igual aqui, mas isso não vale, tá? Você tem que fazer pela conservação da massa. Isso foi uma coincidência e pelo número de, né, pela aproximação que você tem aqui, tá? Bom, só como último exemplo, só para mostrar rapidamente, né, é que aquele primeiro exercício que a gente fez só a conservação da massa, na realidade é um exercício mais complexo, que dá os mesmos dados, tá? Então, operando tal, a mesma vazão de dado de entrada com água líquida tal, só que aqui, por exemplo, ele não dá a vazão volumétrica na saída, tá? Então, ele tem a pressão e a vazão mássica de entrada do fluido que vai aquecer, que é água, vapor superaquecido. Ele dá também o estado da água que você quer aquecer, mas não dá a vazão, né? Não dá o fluxo de massa. E também não dá quanto que sai aqui. Tá? Ele só sai, na realidade, tendo esta vazão de vapor, quanto de água eu consigo aquecer até saturar. Tá? Então, esse seria um problema que eu tenho que resolver, assim como no anterior, né? Conservação de massa e de energia acoplados. Tá? Também é a hipótese que não tem calor nem trabalho envolvido. Né? Vou trabalhar com a hipótese de volume de controle, tá? O fluxo fluido de trabalho é água, e aqui sim eu vou aplicar os princípios de conservação de massa e energia, como no exercício anterior e não como no primeiro lá, né? As hipóteses que eu tenho, então, regime permanente, processo adiabático, variação de energia cinética e de potencial desprezível, e não há trabalho cruzando a fronteira. Então, isso implica que, de novo, M.1 mais M.2 igual a M.3, e aqui eu vou cortar as variações de energia cinética, calor e trabalho, e vai me sobrar o quê?
que m.1h1 mais m.2h2 igual a m.1 mais m.2h3, né, que eu já embuti essa equação aqui dentro. Tá? Modelo que eu vou usar aqui, uso de tabelas de propriedades termodinâmicas para vapor superaquecido. Aqui, no estado 1, vapor superaquecido, aí eu tinha o volume específico que eu vou precisar, na realidade, aqui não vou precisar não. Mas eu pegaria só as entalpias, tá? Então eu tenho entalpia de 1, entalpia de 2, entalpia de 3, né? Que são os mesmos dados do problema 1, tá? E aqui então eu tenho 0 igual a m.1, H1, H2 e H3 não são incógnitas nesse problema. M.1 é dado e a minha incógnita, tá, seria M.2 e M.3. Como eu tenho uma relação entre M.1, M.2 e M.3, eu já jogo aqui, então eu tenho uma equação e uma única incógnita, que é M.2. Aí eu explicito isso em função de M.2, rearranjo, né, explicito em função de M.2, e aqui então eu consigo calcular, dados os valores, né, e isso vai dar M.2 igual a 42,19, que é bem próximo daquele valor que estava no primeiro exercício, né? Na realidade, a solução desse tipo de exercício, esse é o mais completo, né? Ali a gente estava só treinando conservação de massa, tá? Mas, bom, é isso. Então, são alguns exemplos aí de utilização desse método de resolução, que também pode ser usado para, se fosse sistema, tá? Posso depois deixar mais um vídeo aí mais para frente de resolução de exercício de sistema usando esse método, tá? Bom, espero que ajude vocês a resolver as próximas listas.